E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeis dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos dias ou tempos, por amor de vós. Se assente dando glórias a Deus. Meus amados irmãos, eu vou fazer um esforço muito grande aqui para enxugar a mensagem que eu tenho para pregar. Vou fazer um sacrifício muito grande aqui para tornar essa mensagem concisa, objetiva. Para isso eu vou precisar muito da sua reverência. Você não está proibido de dar glória, de adorar, de nada disso, irmão. Mas, irmão, por gentileza, pegue seu celular, guarde ele. Não converse, porque se você perder um detalhe aqui, você não entende a mensagem. Aí a sua vida é vã. Você vai ser sem entendimento. Pois bem, o texto que acabamos de ler foi escrito pelo apóstolo Pedro. Ele é o autor desta carta. E como eu disse a você, como eu falei para você no início, o apóstolo Pedro, que era um representante da igreja, quando você lê os evangelhos, você vai ver, você vai perceber que entre os discípulos de Jesus tinha 3 que eram mais íntimos, ou a qual Jesus compartilhava mais coisas. E esses 3 eram quem? Pedro, Tiago e João. Pode reparar que todas as vezes que Jesus entrou em uma casa e precisou entrar com poucas pessoas, como na casa de Jairo, como no Monte da Transfiguração, Jesus levava 3. E quem eram os 3? O primeiro, Pedro. Quem não se lembra, uma certa vez, quando Jesus reuniu seus discípulos, e ali já tinha uma quantidade muito grande, Jesus falou assim para os discípulos: quem dizeis o povo que anda por aí que eu sou? E aí os discípulos respondem assim: olha, tem uma galera aí que está dizendo que tu és Elias, mas um outro grupo diz que tu és Jeremias, Senhor. Tem outros que já estão dizendo que tu és João Batista, porque João já tinha sido decapitado. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pedro, que está sentado ouvindo todo mundo falar isso, vai ouvir uma outra pergunta que sai da boca do Senhor Jesus, que diz: e vocês? Quem dizem vocês que eu sou? Porque discípulo tem que saber quem Jesus é. As pessoas que vivem atrás de milagre, atrás de bênçãos, atrás de coisas materiais, elas não sabem quem Jesus é de verdade, porque se soubesse, não viveria atrás disso. Tratariam essas coisas, pastor Mauro, como consequência do Evangelho, porque Jesus cura, Jesus liberta, abre portas de emprego, opera maravilhas. Ele é Senhor. Aqui eu profetizo que milagres vão acontecer em sua vida, mas isso é secundário. Todo discípulo tem isso como secundário. Todo discípulo tem Cristo como Senhor de sua vida, como Salvador de sua vida, e tem Ele como prioridade. Morar no céu é uma prioridade de qualquer crente. 1 Pedro 1,9 aqui Pedro diz, 2 Pedro 9, Pedro diz que o resultado final da nossa fé é a salvação da nossa alma. O que Pedro quer dizer com isso é que se você receber bênção da tua vida inteira, e no final da tua vida tu morrer sem salvação, a tua vida não valeu de nada.
Em outras palavras, Pedro diz: olha, ainda que eu tenha passado por problemas, frustrações e desertos em minha vida, mas se no final da minha vida eu partir com Cristo, eu acertei, eu ganhei, eu venci, aleluia. Então esse Pedro que não escreveu nenhum evangelho, ele vai escrever 2 cartas. E aí alguém pode perguntar: pastor, se ele teve coragem de escrever uma carta? Porque Pedro, que era esse homem íntimo de Jesus uma vez, e eu estava contando, quando faz a segunda pergunta, ele pergunta: quem dizem vocês que eu sou? Jesus, Pedro responde a pergunta, pastor Paulo. Pedro, com muita ousadia e fé e convicção, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, quando Pedro fala isso, Jesus olha para Pedro e fala: tu és Pedro, Cefas, fragmento de pedra, e tu és Pedro. E não foi, Pedro, carne e sangue quem te revelou isso, não, Pedro. Não foi carne e sangue quem te revelou isso, não. Já existe uma atuação do Espírito Santo na sua vida, Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Jesus fala isso para quem? Para Pedro. É claro que ele edifica a igreja sobre ele, sobre Jesus, mas a resposta é para Pedro. E Jesus fala assim para Pedro, pode reparar que está no singular: e este eu ponho, que eu coloco nas tuas mãos, Pedro, a chave do reino dos céus. É claro que não é só para Pedro, é que Jesus está falando com Pedro. Ele está interagindo com Pedro, porque Jesus interage com quem interage com ele. Aí, ó, que criança abençoada, irmãos. Aleluia, Jesus. Continua, deixa ela. E eis que eu coloco em tuas mãos a chave do reino dos céus. Olha o que Jesus fala: e tudo quanto ligares na terra será ligado, acionado, ativado no céu. Mas tudo quanto você desligares na terra será desligado, desativado, desconectado do céu. Então, logo Jesus está dizendo o seguinte, irmãos: que a nossa vida aqui na terra tem que ser uma vida de conexão com o céu. Que a nossa vida, se nós queremos ter vida plena, se nós queremos desfrutar de paz, de proteção, de bênção, de milagre, seja o que for, porque não moramos no céu ainda, estamos esperando, somos peregrinos, mas ainda moramos aqui. E Jesus falou: se você quiser desfrutar da minha presença, do meu cuidado, do meu milagre, nós temos que viver uma vida de conexão com o céu. Acionou no céu também, desligou também no céu. E aí esse Pedro, que mesmo tendo todo esse privilégio de ser íntimo de Jesus, de ouvir isso de Jesus, ele não escreve nenhum evangelho, mas ele vai escrever 2 cartas. E por que Pedro escreve a carta? Porque é um tempo de guerra, é um tempo de perseguição, é um tempo de opressão. Irmãos, a igreja está sendo altamente perseguida, oprimida. Ser crente naquela época era ser marginal perante os olhos da sociedade. Qualquer pessoa que entregava a sua vida para Jesus era tido como um marginal, como um fora da lei, como um pecador, como escória da sociedade. E Pedro, como líder da igreja, que também está fugindo. Quem não lembra da última aparição de Pedro no livro de Atos? Foi no capítulo 12 do livro de Atos, que diz a Bíblia que Herodes mata o Tiago e prende Pedro, esperando passar a Páscoa, uma data como essa nossa, para matar Pedro. Só que diz a Bíblia que Pedro estava guardado na prisão. Atos 12:5, Pedro estava guardado na prisão. E a igreja, mesmo sendo perseguida, mesmo sendo ameaçada, mesmo sendo oprimida, ela perseverava em oração, porque perseguição, porque opressão não pode paralisar a igreja. E a Bíblia diz que o anjo vai soltar Pedro da prisão. O anjo vai arrancar Pedro da prisão. Pedro volta para a comunidade, para a igreja, mas depois Pedro foge, Pedro sai dali. E dali para frente Pedro passa a ser um fugitivo. E sabendo que a igreja está sendo perseguida, que muitos apóstolos estão sendo assassinados, Pedro então vai incentivar aos irmãos.
É só você pegar o capítulo 1, no verso 1, quando ele escreve: eu, Pedro, a primeira carta, capítulo 1, versículo 1. Ó, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros, dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência da aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Ele está dizendo para os irmãos: olha, a igreja não vai parar, a igreja não vai fechar, o diabo não vai paralisar a obra da igreja, e ele, como um pastor, vai impulsionar e incentivar a igreja. No versículo 3 ele chega a dizer: bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo, aleluia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Em outras palavras, pelo que dizer, meus irmãos, nós já fomos regenerados em Cristo Jesus, já ressuscitamos com Ele pelo batismo. A nossa esperança é viva, ainda que tenhamos que morrer pelo Evangelho, vamos permanecer firmes. É isso que Pedro está dizendo. Pedro dizendo: o bicho está pegando, o Estado está perseguindo, muitos estão morrendo, mas a nossa esperança é viva. Podem nos matar aqui, mas quando a trombeta tocar, quando o Senhor aparecer no céu com alarido e voz de arcanjo, os mortos vão ressuscitar primeiro. Então Pedro, após se identificar, animar, incentivar os irmãos, Pedro agora vai usar palavras para que os irmãos, por causa do sofrimento, por causa dos problemas, por causa da dor, não despreze o sangue e o sacrifício de Jesus. Preste atenção aqui. Vamos pegar o contexto da carta de Pedro. Qual é o objetivo de Pedro? Pedro vai apresentar uma igreja que está sendo perseguida, uma igreja que está sendo oprimida, e Pedro está dizendo o que para eles? Que diante da perseguição nós não podemos recuar, diante da opressão nós não podemos voltar atrás, nós não podemos valorizar Jesus somente quando estamos de boa. Nós não podemos amar Jesus somente aqui neste culto, onde a glória desce, onde os cânticos arrepiam o cabelo até o careca, e a gente chora aqui dentro, a gente balança as mãos. Mas Pedro está dizendo: nos momentos de tribulações, nos momentos de fraqueza, nas tentações, nas perseguições, não despreze o sacrifício de Jesus. É por isso que no versículo 17 ele diz: e se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Em outras palavras, irmãos, não vamos cochilar, não vamos, aleluias, perder a visão, não vamos, irmãos, entrar no sono da indolência. Precisamos andar em temor durante o tempo da nossa peregrinação, porque nós não somos desta pátria. Diga para o irmão: você não é desta pátria, você não é daqui. Nós temos que ser dominados por esse sentimento. Eu amo comer um churrasco, eu amo comer uma pizza, eu amo passear, irmãos. Eu amo quando eu coloco minha esposa no carro, a gente vai dar uma volta, vai dormir numa pousada quando a gente pode. Eu amo fazer isso, mas eu amo muito mais o céu, porque em breve é no céu que nós vamos passar a eternidade. Não troque o céu por algo momentâneo, porque a nossa geração é assim. Tem que falar isso. A nossa geração é assim. Está dando tudo bem, a gente adora a Deus. E quando as coisas começam a piorar, o que a gente faz? O que o crente, o que muita gente faz? Murmura. Aí bate o desânimo. Irmãos, desânimo é uma realidade hoje na vida dos crentes? É ou não é? É. Isso é normal? Não, pode ser comum, normal não. Porque nem tudo que é comum é normal. O que é que Paulo diz ao nosso respeito? Em 2 Coríntios 4, versículo 7. Olha o que Paulo diz para nós, para esse negócio de desânimo que sai da tua vida hoje. Porque isso é nocivo, isso
isso é maligno. E o que vai preceder o arrebatamento da igreja é um grande esfriamento. Paulo fala assim em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, este bom tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aí olha aqui, para quem está querendo mordomia, para quem está querendo, não, eu vou para a igreja, porque se eu for para a igreja, Jesus vai arrumar alguém para ficar abanando a minha vida numa rede, me dando água de coco na boca. Não tem isso na igreja não. Porque tem gente que está achando assim, nossa, Jesus deve ser lindinho, eu vou para a igreja, ele vai, nossa, vai me dar um abraço, nossa, ele vai todo dia na minha casa, quando eu chorar ele vai, gente, não é assim não, ele está presente sim, mas não é assim não. Olha o que Paulo diz para quem é vaso de barro, ó. Em tudo somos atribulados, mas não. E por que ele fala atribulado sim, angustiado não? Porque a tribulação é externa e a angústia é interna. E quem habita em nós é o Espírito que habita em você. Ele guarda você no meio da tribulação, mas não deixa a angústia te consumir. Aí, ó, perplexos. Tem hora que o telefone toca, cada luta que aparece, não aparece, não aparece, irmão. Aparece ou não aparece uma luta do nada, que você fica perplexo, assim, meu Deus, o que é isso? Como pode? Aí Paulo fala, perplexo sim, mas não desanimado. Hoje não. Ó vida. Irmãos, tem crente que não dá nem para dar bom dia. Bom dia, irmão, Pai do Senhor. Bom dia, pastor. Eu estou com a dor de joelho, bico de papagaio, estou na coluna, estou com um negócio aqui, estou com um negócio aqui, estou com um negócio. E Jesus está lá. Ele até esqueceu de Jesus. Tem gente que só lembra de Jesus quando está tudo bem. Nossa, Jesus é muito bom. Mas Jesus não faz a vontade, Jesus sumiu. A gente dá lugar para murmuração, a gente se esquece que o nosso Senhor nos prometeu morar no céu. Então Pedro, quando diz, se você invoca a Deus como Pai, e Ele não faz acepção de pessoa e te recebe como filho, glória a Jesus. Se você se identifica como filho e põe Ele como Senhor de tua vida, no versículo 18 ele fala, e sabendo isto, saiba disso. Não, 1 Pedro. E sabendo que não foi com coisas corruptíveis, Júlia, Karine e Júlia, sabendo isto, que não foi com coisas corruptíveis, como prata, como ouro. O homem mata ou morre por causa do ouro? Sim, aí Pedro despreza o ouro, porque está comparando com o sangue de Jesus. Sabendo primeiramente isto, que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã, e vã significa errado ou inútil, da vossa maneira inútil de viver, que por tradição recebeis dos vossos pais. Tem gente aqui que aprendeu a beber com o pai. Eu aprendi a beber com meu pai. Aprendi a beber com meu pai. No bar, meu pai no bar. Eu saía para beber com meu pai. Tem gente aqui que já serviu as imagens de esculturas porque aprendeu com seus pais. Tem gente aqui que já viveu dentro do ocultismo porque aprendeu com a sua família. Tem gente que cresceu xingando palavrão porque aprendeu com a sua família, cresceu num lar hostil, cresceu dançando El Chan, cresceu dançando funk, e foi no mesmo ritmo. Até que você percebeu que o negócio estava ruim. E muitos de nós aqui, quando pensamos que não havia mais solução, que não havia mais esperança, que a nossa vida não poderia mudar, muitas pessoas já olharam para você e disseram para os teus pais, esse menino não passa deste ano, essa pessoa vai morrer na cachaça, vai morrer nas drogas, vai morrer na maconha, não vai chegar no meu mundo, mas Jesus aparece com seu sangue, e Ele compra você, Ele liberta você, Ele transforma você, e Ele levanta você. Então nós precisamos valorizar isso, sabendo primeiramente isto, que não foi com prata ou com ouro, que nós fomos resgatados da nossa vã, errada
maneira de viver que recebemos por tradição dos nossos pais. Mas fomos comprados com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, perfeito, sem defeito e incontaminado, aleluia, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido. Irmão, isso aqui é poderoso. O qual na verdade em outro tempo, não no nosso, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de nós, de vós, de nós. Então Pedro está dizendo que esse Jesus que morreu por aquela geração, ele já era conhecido antes da fundação do mundo. Peraí, Deus criou o que primeiro? O homem ou o mundo? O mundo. Então se Deus criou o mundo e depois o homem, e Pedro vem e diz que ele já era conhecido antes da criação do mundo. Então antes do mundo existir, Jesus já, antes do homem ser criado, Jesus já existia, e diz que ele era conhecido. Já viu uma pessoa que conhece todo mundo? Quem conhece alguém que conhece todo mundo? Quem? Eu? Você passa na rua, opa, quem não pode sair comigo? Fecha o vidro. Se vamos jantar no lugar onde? A gente vai jantar perto. Uma vez estou sentado, vamos jantar aqui em Santa Cruz, no lugar, sentou, pastor, posso sentar com o senhor? Minha esposa me chutou embaixo da mesa assim. Falei, como é, meu filho? Não tem jeito. Vamos pro Guanabara, ela fica fazendo compra, eu fico conversando nos corredores, não dá nem tempo de entrar. Só que a Bíblia diz que Jesus já era conhecido. E se o homem não existia, quem eram esses seres que já conheciam ele? Então preste atenção aqui. Ele já era conhecido ainda antes da fundação do mundo. Quando o profeta Isaías anuncia o nascimento desse menino, no capítulo 9, no versículo 6 de Isaías fala assim, porque um menino se nos deu, um filho nos nasceu, e ele tem nomes, não é nome, ele tem nomes. Qual é o seu nome? Marcos, seu Mauro, seu Tércio, mas ele tem vários nomes. O primeiro, está ali, o primeiro é maravilhoso conselheiro, aleluia. Quem mais tem? O outro nome dele é Deus forte. Qual é o outro? Ele é Pai da eternidade, aleluia. E ele é o príncipe, o governante de toda a paz. Pastor, eu não entendi. Qual é o nome da criança que vai nascer? Pai da eternidade. É o teu Deus. Aleluia. O profeta Miqueias foi anunciar o nascimento dele, a região que ele nasceria, o lugar que ele nasceria. Aí no capítulo 5 de Miqueias, no versículo 2, o profeta Miqueias vai confundir todo mundo e vai dizer: e tu, Belém de Efrata, posto que pequeno entre milhares, mas de ti sairá. Oh, aleluia. O que será Senhor? Senhor é dono, aleluia. O que será dono de tudo é Israel, e cujas origens dele são desde os tempos antigos. Não entendi, não entendeu? Eu vou explicar. Desde os dias da eternidade, porque ele é eterno, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é tudo, ele é Senhor, ele é Jesus. E parece que as pessoas têm dificuldade para entender isso. Parece que as pessoas têm dificuldade para entender isso, irmãos. Deus, em Êxodo 6, no versículo 3, Moisés nasceu no cativeiro do Egito. Aí Deus apareceu a Moisés. No versículo 2 Deus fala assim: Moisés, eu sou o Senhor. Deus apareceu para Moisés em uma sarça, pegando fogo, não foi isso? Aí Deus: Moisés, eu sou o Senhor. Aí Moisés: sim. E olha, não sou só seu não, eu apareci a Abraão. O que Deus está falando? Eu apareci a Abraão, e também apareci para Isaac, e também apareci para Jacó. Aí você vai lá para o Novo Testamento, viaja comigo, João 8, versículo 56. Jesus está em debate com os fariseus, com os judeus religiosos, os camaradas religiosos.
ficava observando quem estava tomando Santa Ceia, ficava observando as pessoas, mas não olhava para ele não, olhava para todo mundo, menos para eles. Aí olha o que Jesus falou para eles: Abraão, porque eles estavam se intitulando: eu sou filho de Abraão, sou descendente de Abraão. Aí Jesus: ah é? Então começa aqui: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu, e alegrou-se. Outras palavras: rapaz, vocês estão brigando comigo? Falando que sou filho de Abraão. Abraão, estive com ele pessoalmente. Abraão me viu, e quando me viu se alegrou, me adorou. Coloca o outro. Disseram-lhe, pois, os judeus: Jesus, que loucura, rapaz, tu não tem 50 anos. Como é que você vem falar que viu Abraão, que viveu há 3.000 anos? Meu Deus! Ou há 2.000 anos, melhor dizendo. Como é que tu viu Abraão, se Abraão viveu há 2.000 anos e você não tem 50? Olha o que Jesus fala no 58. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou, Ele é. Oh, diga para o teu irmão, essa luta, esse processo não vai terminar assim, porque o Deus de Abraão, o grande eu sou, Ele ainda é, e Ele vai operar um milagre na tua casa, na tua vida. Aleluia! Peraí, quem dinheiro, irmão? Peraí, não tem 50 reais, então fique tranquilo, eu vou falar quem eu sou. Antes que Abraão existisse, antes que Abraão nascesse na casa de Terá, eu sou, eu já existi, eu sou o Criador, eu sou o El Shaddai, eu sou o Elohim, eu sou o Eterno, Todo-Poderoso. Então, irmãos, Pedro está dizendo, meu irmão, valorize isso. Aquele que era, aquele que é, e aquele que há de vir em glória, um dia morreu por mim e por você. Se isso não constranger a nossa alma, se isso não nos constranger, e Pedro está dizendo, irmãos, não se esqueça disso, nós não fomos comprados nem com ouro nem com prata, porque a Bíblia diz que uma alma, quantas almas? A Bíblia diz que uma alma, ela vale muito mais do que todo o ouro e toda a prata nesta vida. E a alma não se compra com dinheiro. Está escrito isso em Hebreus 9:22. Quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem sangue não há remissão de pecados. Então, para eu encerrar essa mensagem, vai para cá. Hoje, dia 14 de abril no nosso país, os judeus em Israel estão comemorando a Páscoa debaixo de ataque de drones e mísseis. Então hoje é um dia festivo para ele lá, debaixo de mísseis. Quem abre o Instagram, quem olha a sua televisão, vai ver que o Hezbollah e o Irã estão atacando Israel. E se a gente parar para falar de guerra, eu quero falar sobre guerra, porque Pedro, quando escreve a carta, o bicho estava pegando, irmãos. Os crentes estavam morrendo, os crentes estavam sendo assassinados. E quando a gente vai estudar a história da humanidade, nós vamos ver isso nos livros, quem estudou vai lembrar disso aqui, que em 1914, a Revolução Industrial bombando, as potências europeias brigando por causa do capitalismo, brigando para o pastor Mauro desfrutar do garimpo, dos recursos naturais que a Europa produzia, a corrida armamentista, sabe, fazendo um brigar com o outro, a União Europeia se divide e estoura a Primeira Guerra Mundial, que durou 4 anos. Aquela guerra acaba, a antiga Alemanha sai dali derrotada. Se não me falha a memória, em 2019 tem um conselho de Versalhes, e eles vão se unir e vão punir severamente a Alemanha, e Hitler volta, irmãos, Adolf Hitler volta e passa quase praticamente 20 anos a
aguardando uma oportunidade, ou menos de 20 anos, e de repente ele invade a Polônia atrás de terra. A primeira guerra foi por causa de recursos naturais e por causa do capitalismo. Agora a Alemanha quer ampliar um pedaço de terra, pastor Mauro. Invade a Polônia por causa de um pedaço de terra. A humanidade entra em guerra, os países entram em guerra, o nosso país entrou em guerra e muitas pessoas morreram por causa de um pedaço de terra. A Primeira Guerra Mundial foi chamada de a Guerra das Guerras. Aí escuta isso aqui agora. E aí quem vê um míssil sobrevoando Israel fala assim: meu Deus, eu nunca vi isso, que horrível. Mas eu venho aqui dizer para você que aconteceu uma guerra na história da humanidade, que foi a mais terrível de todas. Essa foi no mundo espiritual. Um magno conflito surgiu em Israel na cruz do Calvário. Jesus, o Filho de Deus, foi levado ao Calvário e pendurado naquela cruz, ele enfrentou o diabo, ele enfrentou os demônios, ele enfrentou a morte, ele enfrentou a iniquidade. A luz está enfrentando as trevas, a vida está enfrentando a morte, a verdade está combatendo a mentira, aleluia. E por causa de que eles estão brigando? Um pedaço de terra? Não. Por causa de quê? Por causa de minério? Não. Por causa de quê? Recursos naturais? Não. Por causa das nossas almas. Jesus está sendo levado ao Calvário, enfrentando esta guerra contra o inferno, por causa da minha alma. O que estava em jogo era a sua alma. Assim como Golias falou para Davi, que isso era: quem vencer se torna senhor um do outro. Se você perder, você e o teu povo viram escravos. Jesus sabia que ele tinha que vencer o diabo na cruz do Calvário, porque o Salmo 14 no versículo 2 diz que Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. O Salmo 14 diz: e o Senhor olhou desde o céu para os filhos dos homens, para ver algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Versículo 3, coloca só: e desviaram-se todos. Romanos 3, 23 diz: e todos pecaram e destituídos, separados foram da glória de Deus. O pecado separa o homem de Deus. Isaías 59, versículo 1 e 2 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa te salvar, o seu ouvido não está tampado para que não possa te ouvir, mas eis que as vossas iniquidades fazem uma separação entre vós e Deus, como se tivesse um muro entre eu e vocês. E Deus, na sua santidade, olhou para baixo e disse: a humanidade está sofrendo, a humanidade está perdida, e não tem um. Aí Jesus olha para aquele que a conhecia antes da fundação do mundo. Jesus olha para aquele que é conhecido pelos anjos, que já era adorado. Escute isso aqui: Deus vai chamar aquele que já era adorado por arcanjos. Deus vai chamar aquele que já era adorado, aleluia, por querubins e por serafins. Ele vai chamar aquele que é adorado pelos anciões, pastor Mauro. E esse ser chamado Jesus glorioso vai ter que se despir da sua glória, vai ter que abrir mão de toda a glória, de toda a majestade, de tudo que ele é. E ele vai ter que nascer do ventre de uma mulher para cumprir todas as profecias, em um corpo humano, nas mesmas condições que nós estamos aqui, porque a Bíblia diz que Jesus em tudo foi tentado. Está escrito: em tudo ele foi tentado. E Jesus, no Calvário, quando é pendurado no madeiro, a impressão que se dava para todos é que Jesus estava perdendo, é que Jesus estava sendo brutalmente assassinado. Os discípulos fugiram, e quem ficou em volta de Jesus zombava de Jesus.
Isaías 53 chega a dizer, no versículo 2, pois foi subindo como um renovo perante eles, e como raiz de uma planta, de uma árvore seca. Ele não tinha aparência nem formosura, nenhuma beleza para que pudéssemos desejá-lo. Ele era desprezado entre os homens, entre os mais indignos, homens de dores, experimentados no trabalho comum, de que os homens escondiam o rosto, e desprezado, e não fizemos dele caso algum. Mas, não espere eu parar não, tá? Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Então Jesus está ali quieto, e quem está olhando, indignado, sem entender o que está acontecendo, pensa, por que ele não vai sair, o que vai acontecer, porque o fim dele vai ser esse. Mas está se cumprindo essa palavra. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, e pisaduras aqui é feridas, que foram abertas pelos golpes com alçarrogue nas costas dele, nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, perdidos como ovelha que não tem pastor. Pode pular. Ele, Jesus, foi oprimido. Aí você quer parar, quer sair da igreja porque alguém pisou no teu pé. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro, falando aqui do dia do cordeiro, pastor, foi levado ao matador, e como ovelha muda perante seus castigadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Morreu precocemente, morreu com 33 anos, viveu nada. E você está aí com 40, 50, dizendo amanhã eu faço, amanhã eu vou. Jesus com 33 anos entregou a vida dele pela sua, e você hoje não tem tempo para Ele, não consegue falar com Ele. Que história é essa? Não, está errado. Quem contará o dia da sua vida? Por quando foi cortada a terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi Ele, ou seja, o que nós fizemos caiu sobre Ele. Mas vamos lá. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico. Pode pular. Todavia, olha isso aqui agora. Todavia, ao Senhor agradou morrer. Irmãos, já levou seu filho no hospital, ele com muita febre, com a garganta inflamada, aí ele vai para a sala de medicação, e aí o enfermeiro fala, nós vamos ter que furar. Ele vai ter que tomar uma. Tem mãe que nem consegue entrar. Mentira ou verdade? Tem mãe que fala assim, meu Deus do céu, eu não quero nem ver. O pai tem que ir lá segurar, para o enfermeiro furar, colher o sangue. É assim ou não é, irmãos? Como você fica quando teu filho está doente? Como você fica? Só que o pai agora está no céu. E aquele seu filho que abriu mão da sua glória por causa de nós, ele está pendurado em uma cruz. Os soldados estão agredindo Jesus. E o texto diz, todavia o Senhor agradou morrê-lo. Então Jesus está sendo moído, torturado. E ele diz, fazendo-o enfermar, e quando a sua alma se puser por expiação de pecado, verá a posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua própria mão. Agora, eu vou colocar você de pé. O trabalho da sua alma, o trabalho de quê? Da sua alma. E alma é vida. Alma é vida. O trabalho da sua vida, o trabalho da sua alma, ele verá, e ele aqui é Jesus, e ficará satisfeito.
com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, aleluia, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então vamos lá para a gente concluir. Então Jesus está sendo pendurado no madeiro, todo ferido, machucado, com o rosto inchado, coroa de espinho na cabeça, nu, com as costas abertas, sem carne, porque foi torturado, chicoteado. O inferno está comemorando, Lisângela Felipe. Diz a Bíblia que a volta de Jesus, os ímpios estão zombando de Jesus, porque está escrito no Salmo 22, no versículo 16, no Salmo de Cristo: pois me rodearam os cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos, salmista, olha Jesus falando no Antigo Testamento, transpassaram-me as mãos e os pés, poderiam contar todos os meus ossos, eles veem e me contemplam. Então quem está olhando Jesus naquela situação pensa: nos iludimos, pensei que ia ser de um jeito, mas foi de outro. Pensei que ele ia tomar o Império Romano, pensei que ele ia restaurar Israel, pensei que ele ia governar entre nós, pensei que eu ia virar primeiro-ministro, pensei que ia ser capitão da guarda, pensei que ia ser isso, e Jesus está lá. Enquanto o inferno pensa que Jesus está perdendo, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, deles triunfou em si mesmo. Em outras palavras, eles achavam que Jesus estava perdendo, mas Jesus estava despojando, arrancando você, arrancando a tua família, arrancando os crentes da face da terra, das garras de Satanás da sua morte. Porque a palavra despojar, a palavra despojar significa conjunto de bens tomado do inimigo vencido. Quando você vai para uma guerra e você vence a guerra, os espólios da guerra, aquilo que sobra da guerra é seu, é do vencedor. Então Jesus está no Calvário enfrentando o diabo, enfrentando a morte, enfrentando o pecado. E quando Jesus morre na cruz, está todo mundo pensando que Jesus perdeu, porque Jesus morreu. E Jesus morreu? Não, morreu. Se coloca de pé comigo agora. Jesus morreu ou não, irmão? Morreu. A morte de Jesus foi uma realidade? Sim. Só que a minha Bíblia e a sua Bíblia diz que no domingo pela manhã, eu imagino os principados e os potestades comemorando a morte do Filho de Deus. Eu consigo imaginar todos os demônios reunidos no inferno. Eu consigo imaginar o diabo. Eu consigo imaginar todos os espíritos, todas as potestades, principados, todos os espíritos da maldade comemorando, porque você sabe que Jesus, nos 3 anos e meio de ministério, libertou os cativos, curou os enfermos, ressuscitou mortos. E Jesus não fez só isso. Se você ler Lucas 10, no versículo de número 18, coloca o 16, rapidinho. 17. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios. Então Jesus está na terra, não tinha morrido ainda. Jesus tem 70 discípulos e vira para os 70, ex-pescadores, ex-cachaceiros, ex-viciados, mas agora vocês são crentes. Agora vocês pertencem ao reino de Deus. Vocês vão em meu nome de 2 em 2. E aonde houver um doente, cure ele no meu nome. Onde houver um demônio, expulsa no meu nome. Aonde houver enfermidade no meu nome, ela vai sair. E os 70 vão andando, irmãos, e eles voltam pela primeira vez. Um ser humano vai expulsar demônio na vida, e eles voltam: Jesus, pelo teu nome até os demônios obedecem. Jesus: pois é. E quando vocês forem ouvir Satanás como um raio caindo do céu, aleluia, eis que eu vos dou poder e autoridade para pisar na cabeça da serpente e de escorpiões, e nenhuma força do mal vos fará dano algum. Opa, legal. Então o reino de Deus está prevalecendo, Jesus está libertando, Jesus está curando. Mas agora o Filho de Deus morre.
E quando Jesus na cruz, pendurado, porque ele é o mediador da nova aliança, e Jesus não morreu na terra, ele morreu entre o céu e a terra, ele morreu pendurado, fazendo o papel de mediador, aquele que medeia. E quando Jesus entrega o Espírito e o queixo bate no peito, que todo mundo vê que ele está morto, o soldado vem com a lança e transpassa ele, pegaram o corpo dele e levaram para a sepultura. Então eu imagino o inferno dizendo: agora é tudo nosso de novo, está tudo dominado. Mas diz a Bíblia que no domingo pela manhã, o Espírito vivificante invadiu a sepultura do mega estrutura. E diz a Bíblia que 2 anjos descem do céu e removem a pedra. Os soldados romanos fortemente armados correm tanto de medo, de pavor. E as mulheres chegam de manhã e não encontram a pedra, e não encontram o corpo, mas o lençol está lá, mas o lenço está lá. E de repente aparece o anjo e diz: mulheres, por que procurai o vivente entre os mortos? Ele não está aqui, pois ele ressuscitou. Diz a Bíblia que ela não entendia ainda. Diz a Bíblia que elas estavam ainda perplexas, não conseguiam entender. E elas encontraram um homem no meio do jardim, no meio do horto, que Maria pensava que era um jardineiro. Maria estava tão atordoada, ela viu um homem no jardim, ela: onde? Você não viu onde puseram o corpo dele? Onde puseram o corpo dele? E ela pensando que era um jardineiro. E de repente ele abriu a boca e disse: Maria. E Maria reconheceu a sua voz, e Maria caiu de joelho e disse: Rabone, aleluia, aleluia. E Maria agarra nos pés de Jesus. E Jesus fala assim: não me prenda, Maria, não me segure, Maria, porque eu preciso cumprir ainda algo, eu preciso cumprir ainda algo. Existe algo a ser feito ainda, a obra não foi totalmente concluída. E Maria tem que largar Jesus sem uma gota de sangue no seu corpo. E aí eu estou conjecturando que Jesus, ele se apresenta como aquele que tem a chave da morte do inferno. E essa chave estava onde? Se a chave é do inferno, onde é que pega essa chave? Aonde, Gustavo? A chave do presídio fica onde? No presídio. A chave do inferno fica onde? No inferno. Eu imagino os demônios comemorando em festa, os atabaques batendo, as pombagiras rodando. Ah, meu amigo, eu imagino, eu estou conjecturando, irmão, são coisas espirituais. Eu imagino aquela festa com charuto, com droga, com bebida, com tudo de ruim que você imagina lá, o inferno comemorando a morte do Filho de Deus. Mas de repente eu imagino Jesus descendo, aleluia, porque segundo Pedro, 1 Pedro 3,19, eu quero falar sobre isso, só para você entender, porque da base, diz que Jesus, no qual também foi, e pregou não quer dizer que vai evangelizar para salvar, porque a salvação é quando está vivo na terra. Morreu, precede, segue o seu juízo. Mas diz que pregou, e pregou é falar. O qual também pregou aos espíritos em prisão. Então eu imagino todos os demônios lá, comemorando. E de repente o inferno começa a tremer. Tum. Tum. Aleluia. Eu estou conjecturando, tá, irmão, para ninguém me chamar de herege. Eu imagino o som alto lá, esses funk malucos, essa música eletrônica que quando eu escuto, o meu rim troca de lugar com o pulmão troca de lugar. Eu imagino o chão tremendo e de repente todo mundo se assusta. Que barulho é esse? E manda o demônio mais fraco lá olhar para ver quem é. Eu imagino Jesus entrando em direção ao céu, com a roupa salpicada de sangue, os pés como um latão reluzente, as vestes brancas, um sino dourado no peito, uma espada que sai da boca, os olhos como bolas de fogo, e o cabelo branco como a lã, cheio de diademas andando e tremendo no inferno. Eu imagino o demônio que viu Jesus todo esmagado na cruz. Quando ele vê aquela luz brilhando de longe, ele volta e Satanás diz: quem é? Ele diz: eu não sei quem é.
não sabe quem é. Eu só sei que na altura da coxa dele tem um nome. Qual é o nome? Está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Oh Espírito de Deus, ora. Eu imagino Jesus Satanás gritar: não vou te matar agora não. Vou te matar agora não. Me dá a chave. Que chave? A chave da morte. Meu Deus. Por quê? Porque eu sou a ressurreição e a vida. Olha. E saiba de uma coisa, Satanás: quem crê em mim nessa terra, ainda que esteja morto, viverá. É verdade que falou para lá. Está aqui a chave da morte. Perdi a morte, perdi. Eu quero a outra. Eu quero a chave do inferno também. Meu Deus. Apocalipse 1,17 diz: eu vi. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, João. Porque Jesus ressuscitado, para quem nunca leu a Bíblia, dá medo. Pastor Mauro pregou isso aqui. Imagina que você nunca foi da igreja. Imagina que você nunca leu a Bíblia. Nunca. É a imaginação, porque você sabe quem ele é. Por isso você dá glória, por isso você adora. Imagina você chegando no trabalho 4 horas da manhã, que trabalha à noite. Ou sai no teu quintal meia-noite para pegar um balde, jogar água no quintal. Um ser, uma espada saindo da boca. Os olhos como chama de fogo. A cabeça branca como a lã e cheia de diademas. Aí tu olha pro pé do dedo, só vê algo brilhando como latão polido no fogo, saindo, fervilhando, aleluia. Quem não conhece, corre, mas quem conhece, se joga para adorar, aleluia. Oh, aleluia, Jesus. João diz: e ele pôs sobre mim a sua destra, disse: não temas, eu sou o primeiro e também o último. Eu sou o que vive, mas fui morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho, diga para todo mundo, e tenho a chave da morte e a chave do inferno também. Por isso Pedro diz que nós não podemos desprezar o seu sangue, porque é por meio desse sangue que você consegue passaporte para entrar no céu. 1 João 3,8 está escrito: para isto se manifestou o Filho de Deus na terra. Ele cura. Ele abre porta de emprego? Abre não. Abre. Jesus abençoa. Mas olha o propósito. Quem vive na prática do diabo, na prática do pecado, é de quem? O que está escrito ali, irmãos? Quem vive na prática do pecado é do diabo. Para isto se manifestou o Filho de Deus na terra, para desfazer a obra do diabo. Pastor, eu vim aqui só para pegar uma bênção. Mas se você vive na prática do pecado, se você não tem Cristo, não se assuste comigo. O diabo está governando sua vida. O diabo está governando sua alma. O diabo quer que a tua alma vai parar dentro do inferno. Mas João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero perguntar nessa noite: você que não entregou a tua vida para Jesus ainda, Ele morreu por você, Ele se sacrificou por você, mas você precisa entregar a sua vida. Eu não vou forçar, irmãos, porque não é por força nem por vida. Aqui tem uma alma aqui para Jesus. Vem aqui na frente. Uma irmã aqui, uma coisa.
é dormir, os irmãos acordam cedo, mas o Espírito de Deus que habita em mim diz que tem vidas aqui vivendo escravidão, vivendo debaixo de opressão, e Jesus quer libertar hoje, Jesus quer salvar hoje. Mas você precisa sair do seu lugar e tomar uma decisão. Você pode voltar para casa do jeito que você entrou, mas você pode também voltar para casa com o teu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Você pode levar esse Jesus para sua casa. A irmã criou coragem e tomou essa decisão. Mas eu quero perguntar a você que não tomou ainda: você vai esperar mais o que, meu filho? O que é que você está esperando? O cenário de guerra está nos mostrando o que é que essa terra vai viver daqui para frente, e que em breve, irmãos, a igreja vai ser habitada desta terra. Vou perguntar uma única vez, a última vez, melhor dizendo: você que não entregou tua vida para Jesus ainda, você que se afastou da igreja, Jesus, a tua Páscoa, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Tem alguém nessa noite vivendo conflito e quer entregar sua vida para Jesus? Tem, irmãos, eu sei que tem, irmãos. Tem, irmãos. É verdade, você quer. Escute, se o seu coração está sendo esmagado pelo Espírito Santo, ouça a voz do Espírito Santo. 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 Não vou mais fazer, falei que é o último. O convite está aberto. Eu estou orando para cima. Passa o nome. Rosier. Levante as mãos para cá, igreja. Senhor Deus. Tem mais uma palavra para Jesus. Oh Jesus, se tem mais alguém, é noite de você tomar sua decisão. Você não se salva, quem te salva é Jesus. E Jesus que te salva, Ele te ama do jeito que você está agora, e Ele quer te ajudar a vencer tudo aquilo que tem te oprimido e te prendido. Levante as mãos para cá. Vai cantar, amados? Então canta, canta que pode vir mais uma alma aí. Canta lá, vai lá, os irmãos vão entender. É noite de salvação nesta noite. Não demore, estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Se tem fé, tem lugar na mesa. Pode se Nós te apresentamos esses 3 filhos de Abraão, Senhor, que ouviu a tua voz, que foram acessados por teu Espírito, Senhor.
Ó Pai, diante do teu altar confessa que o teu único Filho, Jesus, é Senhor, é Salvador, é Remidor. Sim, Deus.